Bom dia, domingo 6 de abril. Narrativa é igual fake, igual mentira. Não é. Depende do nível das pessoas que estão recebendo essa informação. É típico de alguém que defende a família, a liberdade, é, a religião e votar naqueles que são contra. Portanto, é muito complicado, complexo. Vamos lá. Milei, Estado forte sendo pequeno. Já está começando a colher 14,8 pontos por cento na redução em 6 meses anteriores sobre o índice de pobreza na Argentina. Fantástico, fantástico, fantástico. Estado mínimo mais eficiente. E aqui nós temos o estado máximo. Seria o famoso elefante, grande, pesado, difícil de movimentar. Olha o PIB que nos espera, mesmo com o estado forte, né? Olha o IPCA que nos espera. Isso aqui é uma média do mercado. E olha a Selic aí, ó, jogando 15% de juros em cima daquele 9 trilhões de dívida, ou quase 1 trilhão por ano. Como é que está o Brasil? Eles já tiveram lá a Dilma aqui, olha, o emprego aqui era 6, 5, até 4 e pouco. Largaram, depois de 13 anos, foi para 14%, veio o Bolsonaro, jogou aqui embaixo, está andando de lado e já começa a subir. Não tem como. É o Estado que não deu certo em lugar nenhum do mundo. E nós estamos nessa daí, o Congresso não faz nada, ninguém faz nada. Isso aí, todo empresário, todo peão deveria enxergar isso. O empresário sabe, né? Principalmente o pequeno. Isso aqui é falta de previsão, você não tem previsibilidade. Olha como é que era a economia da Argentina, porque ela não vai ficar mais em azul e vermelho. E o Brasil se afundando que nem louco. Aqui não, aqui foi na pandemia, está explicado. Aqui, como é difícil de explicar para as pessoas mais simples, olha aqui, ó, saneamento, 90 bi de saneamento, olha, Bolsonaro não está com nada, olha o Lula aqui como é que subiu. Pois é o oposto, cara. Foi o Bolsonaro que nasceu graças ao Congresso Nacional, que meteu dinheiro particular para poder mexer com o que é isso daqui? Saneamento. É água encanada, esgoto, mas para quem não sabe, você mete um gráfico, pô, o Lula é bom mesmo, não, pelo contrário, trabalhou contra. Ele queria que o Estado continuasse nisso. Isso aqui é, olha, me perdoa a palavra, mas é uma burrice, mas muito burro. É burro, 3 vezes burro. Qualquer um pode fazer esse gráfico daqui. Esse gráfico é o PIB e a renda per capita. O que é a renda per capita? Melhora a renda do país ou piora? O PIB cai, a renda per capita cai. O PIB sobe, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Relação direta, meu Deus. E mesmo assim não zelam pelas contas públicas. Vendo Milei sair de uma encrenca de 10, 15 anos, já vai começar agora, que agora ele não para de crescer mais. Isso, e com o dinheiro que está no bolso dele. E aqui, nós estamos endividados, infernizados. Esse gráfico é outro que você levar para a fábrica, cara. Para aí, ó. É o estado pequeno que funciona. Ei, Gilson, terra seca, sanfoneiro, ministro. Esse Gilson me marcou muito pela simplicidade dele, né? E o Salles. Olha aqui, olha, o Brasil tem a matriz elétrica com o maior uso de renováveis. Olha aqui, olha. Nós somos os melhores no mundo. E o que é aquele tal de Greta, DiCaprio, Alemanha, que hoje está usando carvão vegetal, estão usando as centrais elétricas, a esquerda brasileira, os globais, tudo falando. Nossa Senhora! E olha como está esse governo atual, olha a degradação na Amazônia. Ninguém fala. Aí é um povo sem informação, é difícil. Petrobras, quem diria, nasceu quando eu nasci, lá nos anos 50, até 97 saiu a lei do petróleo, quase bateram no Fernando Henrique, porque ele privatizou a prospecção, a exploração. E o que aconteceu? Aí hoje todo mundo fala da Petrobras, mas quem fez não foi a esquerda, foi o Fernando Henrique. E depois, aqui ainda teve mais a lei da partilha, aqui, ó, foi em 2006 no pré-sal, que o dinheiro não tinha dinheiro para ele explorar. Apesar que a Braspetro explorava no mundo inteiro, mas aqui não podia. Uma mentalidadezinha que não tem como explicar. O que aconteceu agora é. E tem mais, ela tem preferência, tá? Na hora de privatizar esses postos aí, a preferência é dada para ela. Vocês precisam conhecer esse tal do Narizinho, Dona Benta, Visconde Sabugosa, isso é um tremendo enrola-trouxa. A obra-prima do Monteiro Lobato. É uma delas, porque a outra foi o sofrimento do Monteiro Lobato, esse taubatiano aí onde eu moro, né, no momento, aí que eu nasci no interior do Rio, né? Aí eu vejo a história desse homem. Você lê a história dele com o petróleo, você chora. O que esse homem lutou?
Isso aqui até parece que ofusca o nacionalismo, o patriotismo desse famoso Monteiro Lobato. Eu fiz um paralelo entre as grandes empresas do mundo de petróleo, nas sete irmãs, e ele lutando no mundinho dele, pequenininho, e ele sendo detonado, destruído. Meu Deus do céu. Por isso que ninguém fala nele. Ele era pela iniciativa privada. E o resultado? Olha que beleza da Petrobras, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Os números brasileiros são. Mas quem é que fez lá a causa lá atrás? Não foi a esquerda. E a Embraer? Você se lembra dos caras trepados na escada de avião lá contra a privatização da Embraer e tudo mais? Agora tira a fotografia. Você foi contra, cara. Aqui do lado, aqui em São José, para com isso. E o petróleo? Você não fez nada. Vocês foram contra tudo. Quando foi a liberação da prospecção, que não era vender a Petrobras, que por mim eu não vendia estatal nenhuma. Só que inventaram um tal de PT, a esquerda brasileira, e gosta de mamar no nome do empresário do avião. Então tem que vender tudo. Se tiver ruim de vender, dá de presente, joga no lixo. Pelo menos um prejuízo de uma vez só. Aí, ó, Plano Real. Quem é que falou que esses caras estão falando? Não tem nada. Plano Real, Milei, Fernando Henrique, Edmar Bassa, esse pessoal, todo mundo, o cara que quer economia enxuta, eles foram contra, cara. E depois eles destruíram o Plano Real com a crise de 2015 e estão destruindo agora de novo. Mas o pobre, a informação, a narrativa, fake, mentira, difícil. A Veja, quando era revista, né? Hoje não é mais revista. Ela tirou uma foto do Lula contra a privatização com dois celulares de pendurado no barrigão e ele falando contra a privatização. Ai, meu Deus. Esse cara, fantástico. Ele deu dinheiro para os banqueiros. Esse aqui, o Gustavo Loyola, do Proer. Olha aqui, ó, o PIB crescia 4 e pouco, 3,9, 4,2. E os lucros dos banqueiros, 37, 47, 47, 30. Então ele fez um ajuste no sistema financeiro. Deu dinheiro? Deu, lógico, mas ele fortaleceu o sistema bancário brasileiro. Deu um rolo do caramba. E depois veio a crise bancária mundial. O Brasil passou praticamente ileso. O Brasil saiu na frente. Não só na pandemia agora, com o Roberto Campos, mas lá atrás, né, uns 30 anos que esse cara fez no sistema bancário. Me lembro, o Meirelli foi fazer tintim com um copo lá com o suor desse cara. Lá no BIS, na Basileia, lá que é onde o encontro do Banco Central dos Bancos Centrais. Obra-prima que esse cara fez aqui. Comprovada, logicamente, quando veio a crise, que a questão era a alavancagem. A alavancagem lá fora 15, 16 vezes o capital, 19, sei lá virou zona. E aqui ele botou 7, 8 vezes o capital. Foi uma mudança enorme, não dá para a gente saber, que a gente é pior. A Amazônia indo para o brejo, né? Mas aí o DiCaprio, as coisas da esquerda, né? O problema era Bolsonaro. Aqui são quase 70, quase 80 linhas, né? Os 27 estados brasileiros estão aqui, e a pandemia que eu acompanhei, né? Aqui eu tenho o Peru, mas saiu fora da estratosfera, logo aqui no início, mas o problema do Brasil era o Bolsonaro. Hoje a gente descobre por quê. Essa levantada de saia daqui, tá vendo? Isso aqui foi o Amazonas, meu Deus do céu, foi fenômeno. Esse monte de bege aqui são aqueles países lá da cortina de ferro, ex-cortina de ferro. Mas a imprensa não viu nada disso daí. E aí então você pega o Brasil não como um país, como vários estados, põe aqui no meio e você enxerga a covardia que fizeram com o Bolsonaro. E agora aos poucos está aparecendo tudo, não tem nada a ver de seriedade que houve lá na pandemia. E aqui está a explicação, né? Um tratamento de cérebro. Então, o que, que é? Eu sempre falei, o certo e errado está torto, certo e errado está torto, podemos divergir, mas não dessa maneira. Entortamento de cérebro mundo afora, revistinha de cultura woke, mas o que? Revistinha, peça de teatro, saía dinheiro para o mundo inteiro. Graças agora chegou aos Estados Unidos, escancarou essa palhaçada. E para encerrar, né? Isso aqui, gente, o Brasil na pandemia, aqui é óbvio, né? E aqui você tem os dois que saíram na frente, Itália e Espanha. E caminhão na Itália de mortos, e aquela imprensa fazendo aquela algazarra. Depois você olha aqui, ó, foi igual a todo mundo, tinha que sair. Só tem o seguinte, aqui já veio o primeiro recado. Em 3 meses aproximadamente, o processo passou, do início ao fim lá na Europa, principalmente naqueles países que pegaram primeiro. E o Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses para passar a primeira etapa.
e tal, o pessoal metendo a lenha. Eles não analisaram o gráfico para ver que aí tinha treta. Não tem nada a ver num país monstruoso com aquele lá. Mas o Zaid estava aí, os políticos inescrupulosos também. Aqui o que que tem? Só uma brincadeirinha, tá vendo? Isso aqui é a Alemanha, toda poderosa. Opa, deixou alguém para trás. Aqui é óbvio, 100 mil, quem é esse aqui, ó? Isso aqui é o Maranhão, melhor que a Alemanha. Ou, se quer mais, tem Bahia, tem Pará. Tem um caminhão de coisas que vocês precisam saber. Israel realmente ficou baixo, mas a novidade foi, aqui estão os mais vacinados, tá? Aqui não entra a Alemanha e o Maranhão, não entram os mais vacinados, não. Esses seis aqui, é Estados Unidos, o Chile, Inglaterra. Agora, esse fenômeno aqui me chamou a atenção. Tá vendo esse aqui? Tomou vacina e foi bem. Tomou vacina e foi bem. Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Ficou. E o outro que tomou a vacina foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ué, mas pô, a vacina ajuda ou atrapalha? Levou quase uns 8 meses para se encontrar. Isso aqui é o Chile, isso aqui é a Inglaterra. Aqui está os Estados Unidos e aqui está o Brasil. Passados todos esses anos, 2020, 21, 22, aqui 23, presta atenção, um monte deles estava passando no Brasil. O Brasil ficou mais resistente. Só que aí a Organização Mundial de Saúde parou com esses dados, aí estragou meu gráfico. Que eu queria ver onde ia dar isso aqui, essa palhaçada que houve. Assunto seríssimo, deveria ser tratado tecnicamente. Um abração, bom fim de semana, fiquem com Deus.